Eu sou Jorge Braga, vim do Vale de Jequitinhonha, né? Em 79 eu cheguei aqui em Montes Claros, né? Ainda adolescente. E fui apoiado, certo, por um Padre Henrique. Foi através do Padre Henrique, né? Que hoje eu faço mais o São Francisco, né? E o Don Quixote. Aí começou a minha história. Eu já vim de uma família, certo, que minha mãe foi artesão a vida inteira, criou a família todinha com artesão, né? Então eu já tinha isso no sangue. Mas eu tive que fazer família, né? Então eu tive que trabalhar. Trabalhei 38 anos, certo, na minha oficina, né? De enrolamento de motor, de partes elétricas. E criei família, certo? Vi meus filhos crescer e tal. Quando eu vi que eles já estavam encaminhados, eu falei, eu vou tirar um pouquinho para mim agora, né? E eu montei meu espaço, né? Que é o meu ateliê aqui, sabe? Que eu me chamo aqui minha casa, né? Eu estando aqui, eu não tenho vontade de ir embora, certo? Todo dia eu faço um São Francisco com um Don Quixote. Sempre gosto de fazer, né? E estou aí vivendo, né? Tentando, certo, sobreviver aqui em Montes Claros de arte. E eu aprendi muita coisa sobre o São Francisco de Assis, né? E ganhei também um livro do Don Quixote, né? Que é esse livro aqui. Na época também, então me senti uma pessoa muito importante, sabe? Quando eu ganhei esse livro, né? Do Don Quixote. Uma preguiça de ler, nunca vi desse jeito, sabe? Mas ele vem com todas as figuras, né? E eu comecei a interessar, sabe? Me apaixonei também pela história do Don Quixote. Sempre tem pessoas que me perguntam, Jorge, por que Don Quixote de São Francisco? O São Francisco pela vida dele, a história dele que é linda. O Don Quixote pelo sonho, e ele realizou todos. Sonhava, corria atrás, né, das ilusões deles, mas ele realizava. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Porque eu vim do Vale de Jequitinhonha, né? Vim para Montes Claros, tive de trabalhar, corri atrás do meu sonho, casei, fiz família, né? E hoje eu tenho o prazer de falar assim, eu tenho meu espaço, que hoje aqui eu recebo meus amigos, me sinto à vontade. Tem muita coisa antiga que eu gosto de coisa antiga, né? Porque isso eu já puxei do meu pai. Meu pai gostava de coisa antiga demais. As peças que eu faço representam a minha história, baseada, certo, no que eu vivi lá no passado. Que eu vivi na roça há muito tempo com meu pai, né? Então minhas peças representam o caboclo do norte de Minas, né? Aquelas pessoas trabalhadoras, certo? O pescador, o barranqueiro, o caçador de piqui. E aí começa, certo, também, né, a reciclagem, que já vem de uma dificuldade, né, que a gente não tinha condições também de comprar material, aí a gente começou já a reciclar, né, aproveitando os restos da minha oficina que sobrava, peça, né, aí eu já comecei, certo, vez jogar fora, eu já comecei a reciclar, fazer meus Don Quixote, meus cavalos, tudo com as pecinhas que sobrava da minha oficina, né, e depois eu descobri que a reciclagem é a melhor coisa que tem. Né, para você, certo, fazer suas peças, fica mais original, fica com as peças bem trabalhadas, entendeu? E minhas peças não tem desenho, certo? É na hora lá, eu vejo a peça lá no chão, eu já olho, né, e já enxergo o que eu vou fazer, né?
Então, como eu estou falando para vocês, que eu não tenho, assim, estudo, né? Meu estudo é pouco, desenhar péssimo, sou péssimo desenhista e não gosto de tentar desenhar também, que vai ficar as peças não vão ficar do meu jeito. Então, quando eu jogo o lixo reciclado, que eu reciclo o lixo lá, que jogo em cima da minha banca e minha máquina de solda, sabe? Aí sim, as peças saem naturalmente. Né? Eu acredito que é um dom de Deus, porque não tive faculdade, não tive estudo, né? Para poder fazer, e eu acredito que sim, tem a mão de Deus no meio. E essas coisas de Deus a gente tem que passar. E eu me apaixono por todas as peças que eu faço, sabe? Vendo sim, vendo. Preciso vender. Né? Nós que é artesão tem de vender, porque realmente a gente tem de vender, porque a gente precisa sobreviver, né? Mas não tem dinheiro que paga quando a gente vê uma pessoa admirar uma peça da gente, sabe? E vem e pergunta como é que foi feita, né? Como que certo é o processo de fazer, né? Admira. Então, como essa peça aqui, ó, de couro, o processo dela, o couro é o seguinte, é tão fácil de trabalhar que quando você molha o couro, ele vira uma gelatina, ele fica molinho, você faz, né? Ele te dá um tempo para você moldar, entendeu? Porque ele seca bem lento, né? Então, as ferramentas que eu uso, certo? É um cabo do pincel, é uma faquinha bem amoladinha para cortar, né? A cola, né? Então, isso aqui, para te falar a verdade, é uma fivela. Isso aqui eu acho que eu usei um pincel, né? A pontinha do pincel para poder moldar, né? E o estilete, né? Que é a peça que eu uso. A melhor ferramenta que existe é a mão. É a mão. Não existe ferramenta melhor do que a mão, não. Eu não gosto muito de usar ferramentas elétricas, não. Não gosto. Acho que tira a alma. A gente não tem contato, né? Eu gosto de trabalhar com couro, né? Metal, argila. Então, uma peça dessa, a hora que a gente termina ela, a gente já pegou nela durante o dia tanto, e a peça automaticamente vai ficando bonita. E sobre a inspiração, certo, é minha mãe. Minha mãe vestia o noivo e a noiva do pé até o buquê. Minha mãe criou 12 filhos. 12 filhos, certo, fazendo artesanato, sabe? O prazer é levar o nome dela. O Ateliê Jorge Braga, certo, inclusive, está trazendo as coisas, né, dela para a gente fazer o cantinho dela, né? O cantinho de Dona Lerinha. Inclusive, certo, dá para você ver as peças dela aí, sabe? Porque dos 12, o único, assim, que gosta de arte, que é apaixonado com arte, é o Jorge, né? Que sou o caçula. E a gente participa de feira, certo? Agora eu tive a oportunidade, certo? Fui convidado, certo? Para colocar minhas peças lá na Feira do Piqui, né? Que é um lugar bacana. Fui na Bendita também, né? Que é um espaço bacana também. E assim, não tive ainda condições de sair ainda para fora, né? Mas agora vai ter um festival lá em Salinas, né? Que a gente vai levar umas peças para lá também. Mas a tendência é a gente viajar.